Olá, professora, boa noite. Aqui é a Mariana e o Eduardo. Nós viemos apresentar a prática 8, referente à carta de Smith. A carta de Smith nada mais é do que um gráfico que a gente pode estar aí utilizando ele para calcular as características das nossas linhas de transmissão. A gente veio aí nos últimos relatórios apresentando diversos parâmetros importantes da linha de transmissão, formas de calculá-los, e a carta de Smith nada mais é do que uma outra forma de calcular algumas das características. Dentre essas características que eu estou falando, a gente tem a impedância, né, os nossos coeficientes de transmissão, de reflexão e transmissão, né? Esse tipo de gráfico, que é a carta de Smith, ele permite para a gente, no final das contas, que aqueles cálculos, por exemplo, o cálculo da nossa impedância da linha, ele acaba se tornando muito mais simplificado para a gente, é muito mais fácil da gente poder obter o valor da impedância, porque a gente está fazendo graficamente, em vez de fazer calculando da forma como a gente aprendeu anteriormente, né? O único ponto que a gente acaba perdendo um pouco ao utilizar, né, a nossa carta de Smith aí é o seguinte: alguns gráficos eles não possuem tantas linhas quanto essa, e a gente acaba que a gente passa a fazer algumas aproximações, né? A gente não tá tão preciso. Então, quanto maior o número de linhas, né, aqui que tiver no nosso gráfico de Smith, melhor vai ser a aproximação que a gente vai estar efetuando, né? Mais precisa, mais correta ela vai estar. E bom, a carta de Smith ela pode ser, no final das contas, compreendida como dois gráficos em um, onde o primeiro gráfico, o que ele faz é traçar uma impedância normalizada em qualquer ponto ao longo de uma linha de transmissão. Esse gráfico, que é o que está representado aí na tela que a gente está observando, pelas formas de ondas azuis. Pelas formas de ondas vermelhas, desculpa. Enquanto o segundo gráfico que a gente tem aí, ele, no final das contas, ele traça para a gente o coeficiente de reflexão para qualquer ponto ao longo da nossa linha de transmissão. Então, a gente tem o coeficiente de transmissão e consegue transformar ele com a carta de Smith nas impedâncias ou nas admitâncias que a gente precisar calcular, sendo elas, né, todas normalizadas. E a gente consegue também obter os coeficientes de reflexão, bem como, né, fazer toda a análise do valor das impedâncias, né? E o que acontece? A impedância, né, Z, que a gente está vendo aí na tela, ela corresponde a uma impedância em qualquer ponto da linha de transmissão que a gente tem, que o nosso R aí vai representar a nossa parte resistiva e o nosso X vai representar a nossa parte reativa. Então, com isso, a gente pode obter alguns parâmetros, como, por exemplo, nos casos em que a gente tiver as impedâncias maiores que zero, o que a gente tem no final das contas, que a gente tiver x, né, aí, XL maior que zero, o que a gente tem no final das contas é que está representando uma parcela indutiva daquilo que está sendo transmitido ali na linha. O Eduardo agora vai estar mostrando para a gente um pouco sobre a nossa simulação referente à carta de Smith. Então, eu vou dar prosseguimento ao que a Mariana falou, partindo para a parte das simulações, né? Para isso eu vou estar usando aqui o software Smith Chart, que ele possui aí uma carta de Smith, e onde eu posso estar fazendo
eu posso estar colocando algumas situações onde eu possa utilizar a carta de Smith para ver o que ela pode fazer na questão de linha de transmissão, né? A gente pode usar desse software aqui para resolver alguns problemas que levam isso em consideração. Aqui a gente tem um software aqui que está mostrando, nesse caso aqui, a impedância. Se a gente mostrar aqui também, ele mostra a admitância. Vou desligar aqui a admitância para ficar menos poluído. Aqui a gente tem a nossa linha de transmissão, onde a gente pode colocar carga, esse tipo de coisa. E aqui é de fato a nossa carga. Quando a gente vai passando o mouse aqui, a gente vê, né, os pontos por cima aqui os valores que a gente está tendo aqui de coeficiente de reflexão, de impedância, esse tipo de coisa. E aí, para dar prosseguimento no nosso trabalho aqui, a gente vai estar resolvendo alguns dos exercícios propostos pela professora que foram passados no slide, né? O primeiro exercício que eu vou estar mostrando aqui é o exercício 3, que ele fala que um trecho de linha de impedância Z0 50, aqui embaixo a gente pode ver que o Z0 está como 50 ohms, terminado com carga de ZL 50 mais J 50 ohms. Então, se a gente colocar essa carga aqui, 50 mais J 50, aqui eu estou criando ponto, e aí agora eu vou jogar ele em série com a nossa linha, né? Pá, criei, e agora se a gente ver aqui na nossa carta, a gente vai ver que aqui foi criado um círculo aí com os pontos equidistantes desse ponto que eu criei, equidistantes da origem, né? E aí foi solicitado que a gente determine a impedância do trecho de linha pela carta de Smith, sabendo que o seu comprimento é de 0,4 lambda. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai partir aqui do zero, sabendo que 360 graus são 0,5 do valor de lambda, a gente vai deslocando isso aqui até a gente achar 0,4 lambda. A gente vai fazendo esse círculo aqui até achar 0,4 lambda. E no momento que a gente achar, a gente vai encontrar a impedância do trecho de linha neste comprimento de onda, né? Então, se a gente vir passando aqui, vem passando, até que a gente chega aqui mais ou menos, se a gente olhar ali à esquerda, no schematic, a gente vê que a gente está chegando aqui em 0,4 até que chegou. E aí pronto, o software dá para a gente esse ponto aqui, cuja impedância é 21,75 ohms na parte real e 17,03 na parte imaginária. Então aí está o primeiro exercício que a gente fez.
Então agora, dando prosseguimento nos exercícios aqui que a gente vem fazendo, eu vou estar resolvendo agora o exercício 4, em sequência, né? O exercício 4 pede para a gente determinar a admitância correspondente à impedância de 50 mais J 150 ohms e pediu aí, nesse caso, para eu alterar a impedância característica da minha linha, né? Então eu vou vir aqui, change ZO de 50, né? Vou passar para 100, que foi o que foi solicitado. Aí, no data point aqui agora, eu vou colocar aí essa impedância de 50 mais J 150, né? Que foi falado. Aí agora eu coloco aqui a impedância e eu venho e passo ela para a minha linha. Pronto. Já apareceu na nossa carta aqui os pontos equidistantes do centro desse círculo. Aí, agora, para eu calcular essa admitância, o que eu tenho que fazer? A admitância ela vai ser dada, então, nesse caso, quando eu caminhar metade, vai ser referente ao ângulo que vai ser quando eu caminhar metade desse ciclo. Como eu falei anteriormente, esse ciclo aqui corresponde a 0,5 do comprimento de onda. Então, eu vou caminhar aqui 0,25 do comprimento de onda, que aí eu estou chegando mais ou menos por aqui. E pronto, achei o ponto que eu queria, né? E aí, quando eu acho esse ponto que eu queria aqui, aqui nesse caso aqui, ele está mostrando para a gente a impedância, né? Só que quando eu fico em cima dele, se a gente olhar nessa janelinha que está aparecendo aqui embaixo, ela mostra a admitância aqui e a impedância aqui. Então, quando eu venho em cima dele, a gente consegue ver a nossa admitância como sendo aí algo próximo de 0,02 e com J de 0,06 aproximadamente aí. E aí acaba então que essa aqui é a admitância que responde esse exercício 4. Então, dando continuidade aqui aos nossos exercícios, eu vou estar fazendo aqui agora o exercício de número 5, que ele fala aqui que a impedância na entrada de uma linha é de 45 menos J 100 ohms. Então eu vou fazer esse ponto aqui, né? 45 e menos 100. Ponto deu aqui. Falou aqui que a impedância característica é de Z 72 ohms. Aí eu vou jogar isso aqui então em série, né? Para 72 ohms aqui. E ele vai achar esses pontos equidistantes. E aí, para eu ver esse coeficiente de reflexão de onda estacionária, é o mais simples que nós fizemos até agora, né? Eu vou ter que só colocar na origem aqui o meu cursor e eu vou ver o coeficiente que vai dar no nosso aqui embaixo, né? Nessas opções que tem o lado direito. E aí, com isso, a gente consegue ver que esse coeficiente de reflexão, neste caso, então, ele está valendo 0. 0 não, desculpa, está valendo 5. Aí está realizada. Por fim, agora, eu vou estar realizando o exercício 2 aí, que aí nesse caso vai ser o nosso quarto exercício, utilizando a carta de Smith para achar a carta de Smith não, né? O software Smith Chart, que utiliza da carta de Smith para calcular os parâmetros desejados das nossas linhas de transmissão. O exercício 2, ele fala aqui que uma linha de impedância com impedância característica, nesse caso, de 60 ohms, é terminada com a carga nesse caso, 18 mais J60. Aí eu vou transferir essa... Opa, fiz coisa errada. Aí eu vou transferir essa carga para a impedância e tudo mais. Aqui tá os pontos equidistantes que eu comentei. E pediu para eu determinar o coeficiente de reflexão pela carta de Smith. Se a gente olhar nesses valores que estão aqui embaixo, né? RL, VSWR, QR, Y e Z. Esse R, ele é referente ao coeficiente de reflexão. Então, se a gente simplesmente colocar o cursor aqui em cima do ponto,
a gente vai ver que esse coeficiente de reflexão que a gente achou aqui é de 0,74, com um ângulo aí, nesse caso, de 86,92 graus. Então tá pronto o coeficiente de reflexão que a gente quer, né? O coeficiente de 0,74.